Olha que sensacional esse trecho do instrucional que o professor Braguinha gravou com a gente aqui na BJJ Protec com Kimono. Um manual de quedas para você aprender e melhorar o segmento de quedas do seu jiu-jitsu. Aproveite também e se inscreva no nosso canal, ative a sinetinha para receber mais informações. Nesse vídeo a gente vai mostrar algumas variações de Seoi Nage, tá? É um golpe muito utilizado nos esportes de grappling em geral, né? No judô, no jiu-jitsu, e a gente vai estar explicando as maneiras corretas de fazer isso. Primeira coisa, como eu já falei nos módulos anteriores, é o desequilíbrio, o kuzushi. Então a gente vai fazer um desequilíbrio para frente, porque é um golpe na direção para frente. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é desequilibrar ele, então é deixar ele na ponta dos pés. Então eu vou puxar e deixar ele na ponta do pé, realizando esse movimento. Quando ele vem na minha direção, é a hora que eu consigo aplicar minhas variações de Seoi Nage. O que eu preciso entender quando eu aplico um Seoi Nage? Né? Pode soltar. Que eu preciso parar com o meu quadril nessa posição, como se fosse uma posição de agachamento. Tá? Então, quando eu faço um agachamento na academia, eu paro nessa posição com os pés virados para frente. Isso é onde eu consigo gerar mais força e automaticamente eu me mantenho equilibrado. Tá? Então, vamos fazer a primeira variação, que seria um Ippon Seoi Nage, que seria uma variação mais fácil, tá? Que é quando eu mantenho a mão da manga e com a minha mão, que seria a mão da gola, eu faço um encaixe nessa posição. O que muita gente erra nessa situação? Encaixar ombro com ombro. Tá errado, tá? Porque se ele começa a andar para minhas costas, ele sai facilmente, pode andar para o lado de lá, dessa posição. Eu não consigo controlar. Então, quando eu faço o início da posição, que seriam membros superiores, eu encaixo e aí eu contraio meu bíceps, tá? Eu faço uma contração. Agora tenta andar para lá, se ele andar para lá, ele cai dentro das minhas costas, que seria onde eu vou fazer o golpe. Agora, se eu tiver com o ombro, ele vai passar direto, tá? Então isso é um erro muito comum, tá? Então eu preciso, nessa variação, tá encaixado com meu cotovelo na axila dele e fazendo uma contração, beleza? Isso aqui precisa estar justo. Tá? De novo, esse é um golpe de Teuasa, então meus braços precisam estar fazendo força, o resto do corpo vai acompanhar. Então, no primeiro momento, eu vou gerar o desequilíbrio, deixei ele na ponta do pé. Tá? Segundo momento, meu braço, contração. Terceiro momento, o quadril, que é o que eu tinha mostrado antes, parando de frente para lá, de frente para a direção que eu quero jogar. Tá? Depois disso, eu finalizo fazendo minha projeção. Então, a base do golpe é sempre desequilíbrio, nunca faço direto. Por quê? O que é muito comum quando eu faço um golpe direto? Se eu não desequilibrar ele e simplesmente fazer um Seoi e ele dar uma quadrilzada para frente, eu vou perder esse golpe. Ou muitas vezes ele pode me abraçar realmente, pode abraçar minha cintura, isso, e aí começa a ficar ruim, ele começa a me jogar para trás e eu vou sendo desequilibrado, tá? Agora, quando eu jogo o peso dele na ponta do pé, ele não consegue mais dar uma quadrilzada, né? Ou consegue me jogar para trás. Por quê? Eu só consigo dar uma quadrilzada ou levantar ele se meus pés estão todos no chão. Se eu deixar a ponta dos pés dele no chão, ele não consegue mais dessa quadrilzada, ele vai ser desequilibrado, tá? Então, fazendo isso um pouco de uma maneira mais dinâmica, utilizando os deslocamentos que a gente já mostrou nos vídeos anteriores, eu vou arrastar ele para quê? Para que ele venha na minha direção. E nesse momento eu aproveito para fazer meu golpe. Então vou fazer uma vez primeiro sem derrubar, depois eu vou projetar. Então, pegada clássica de gola e manga, arrasto, tá? Quando ele vier na minha direção, é o momento que eu encaixo meu golpe. Então vamos fazer isso projetando, tá? Pode soltar meu corpo. Nesse momento que ele anda e vem na minha direção, é a hora de eu finalizar. Tá. Desequilíbrio. E faço minha primeira variação de Seoi Nage com a mão na manga. Continuando com as nossas variações a partir daí, né, eu posso fazer uma mesma variação semelhante, mas com a mão na gola, tá? Então tem gente que prefere fazer essa variação na manga e particularmente eu prefiro fazer essa variação na gola, né, mas aí isso varia de atleta para atleta. Então eu gosto bastante de segurar na gola, pode segurar até aqui na minha gola ou na manga e o movimento é o mesmo, inicial, tá? Então eu vou puxar a gola, entrar e fazer a contração. É claro que aqui diminui um pouco da minha contração, porque quando eu estou com a mão na manga eu consigo fechar tudo. Aqui diminui nessa hora de fechar o braço dele, mas eu ganho o quê? O benefício de arrastar. É muito mais fácil arrastar pela gola do que pela manga. Pela manga é mais difícil, ele fica mais sólido. Então, para deslocar, esse aqui a gente consegue ter um benefício maior. Tá? Então, se eu estiver, por exemplo, lutando com as duas mãos na gola, eu consigo movimentar ele muito mais fácil com as mãos na gola do que com a mão na manga, tá? Então, a variação continua igual. Mesmo encaixe, fecha o cotovelo, o giro é o mesmo,
mas com essa variação eu ganho um benefício na hora de arrastar, que é a hora de desequilibrar ele e deslocar. Então, fazendo uma vez projetando, tá? Eu arrasto, puxei, conectei. Fazendo uma variação do mesmo movimento, uma vez segurando pela manga e uma vez segurando pela gola, tá? Lembrando que a gente tem várias outras variações de movimento, tá? E aí, agora a gente vai começar a trabalhar não mais com um braço só, que seria o Ippon Seu Inage. A gente vai começar a trabalhar com ambos os braços, que a gente chama de Morote Seu Inage, né? O movimento é um pouco mais complexo, tá? Então, vamos começar por partes. Quando eu falo sobre um Morote Seu Inage, agora, essa minha mão vai manter na gola e essa na manga. E eu vou precisar colocar o meu cotovelo lá debaixo da axila dele. Então, pode soltar? É um movimento que exige muito mais mobilidade, tá? Então, muita gente tem dificuldade de realmente fazer, porque realmente exige uma mobilidade de punho, de cotovelo, de ombro muito maior. Então, né, quem tiver dificuldade de fazer com a pegada mais alta, pode abaixar um pouco mais a pegada, porque fica mais fácil de eu encaixar esse cotovelo lá, tá? Então, como que vai funcionar? Em relação à parte inferior é igual, tá? Eu preciso me posicionar dessa forma, beleza? Agora, na parte superior, tá? Eu vou, uma mão segura na gola, eu vou colocar meu cotovelo lá próximo à axila dele, né? Se eu não conseguir passar totalmente, aqui na costela já é o suficiente, tá? Essa manga eu tenho que puxar para cima, como se eu estivesse olhando para o relógio, tá? Então, quando eu puxo essa manga para cima e olho para o relógio, ele desequilibra e automaticamente eu consigo fazer o encaixe do meu cotovelo aqui, tá? Outro aspecto importante é a minha mão. Eu não posso fazer uma mão de garçom. Muita gente faz um seu e bota a mão de garçom para trás. Isso é muito fácil, porque se ele puxa, automaticamente eu sou desequilibrado. Então, por exemplo, vou soltar. Se eu fiz isso e deixei meu punho para frente, que é o correto, e ele me puxa para trás, eu tô sólido. Agora, se eu deixo essa mão de garçom, puxa para trás, eu me desequilibro muito fácil com qualquer movimento que ele faça para o lado contrário. Então, eu vou puxar, ele vai ficar na ponta do pé. Boa, já está aqui da maneira que a gente precisa. Essa mão eu jogo para cima, como se eu fosse olhar no relógio. A outra mão, meu cotovelo vai lá, próximo à axila dele, e aí eu faço uma rotação, beleza? Chego aqui, minha mão, eu preciso direcionar ela para frente, tá? Então, quanto mais eu jogo essa mão como se eu estivesse socando para frente, melhor. E aí a finalização do golpe vai acontecer puxando a minha manga. Então a posição é como se eu chegasse nessa posição, tá? E depois que eu cheguei aqui, é como se eu guardasse uma espada, fizesse isso, tá? Esse movimento. Então todo o meu tronco ajuda. Tem muita gente que quer jogar abaixando a cabeça, tá? Isso não é um movimento correto. Eu diminuo muito a minha potência quando eu não utilizo o meu corpo inteiro. Então eu chego na posição, meu punho, lembra, virado para frente, como se eu fosse socar o chão. E o movimento da manga é como se eu guardasse uma espada. Quando eu faço esse movimento de guardar uma espada, eu uso todo o meu tronco para fazer essa rotação. E aí eu consigo finalizar meu golpe a partir daí. Então, mais uma vez, né, eu desequilibro, tá? E quando ele fica na ponta do pé, esse é o time. Então, na verdade, o golpe tem que acontecer dessa forma. Então, quando eu desequilibro, eu vou conectar rapidamente. Desequilibrou, conectei. Meu punho para frente e a manga eu vou fazer como se eu estivesse guardando uma espada e finalizando minhas técnicas de Seu Inage a partir daí. Então, a gente mostrou algumas variações em pé, né? Só para finalizar essas variações, para quem tem dificuldade de fazer com essa gola, né, por conta de mobilidade, eu posso fazer esse movimento com a gola cruzada também, tá? Quando eu faço esse movimento com a gola cruzada, é muito mais fácil encaixar meu cotovelo, beleza? O resto do movimento é idêntico, tá? Então, permanece igual. Porém, no quesito mobilidade, aqui é muito mais difícil. Então aqui eu ganho, por quê? Aqui eu ganho em sentido de controle de luta. Então, por exemplo, se ele tentar vir para minhas costas, eu seguro, pode andar para minhas costas. Essa mão me ajuda ele não vir. Quando eu seguro cruzado, ele tenta andar para minhas costas. É mais fácil dele chegar nas minhas costas quando eu seguro cruzado, tá? Então, aqui eu ganho no aspecto mobilidade, mas a melhor pegada pensando em controle, em distância, em deslocamento, realmente é gola e manga, tá? Então, isso me favorece em relação ao controle. Isso aqui é muito bom em relação ao deslocamento e a mobilidade para entrar o golpe é mais fácil, mas ao mesmo tempo eu não tenho tanto controle, tá? E ao mesmo tempo, por ele passar para minhas costas, possibilita de novo de eu conseguir entrar e ele andar para minhas costas e eu acabar perdendo o golpe, tá? Porque diferente da situação quando eu controlava fazendo isso, né, eu contraía, se ele andasse para as costas, eu estou com o braço dele preso, né, ele vai cair nas minhas costas. Nessa situação de fazendo cruzado, se ele andar para minhas costas, eu não tenho mais tanto controle disso aqui,
beleza? Então é muito bom, mas diminui bastante aí meu controle. E a última variação de CO em pé é quando eu seguro com ambas as mãos na mesma gola, tá? Então, particularmente eu gosto muito dessa porque é onde eu consigo colocar mais potência. Sempre que eu tô com as mãos na gola, minha potência é muito boa para arrastar e para poder conectar os golpes. Então, a próxima variação vai ser partindo daqui. Isso aqui é muito bom, porque aqui eu consigo jogar toda a minha força em direção a um único ponto, que é o ombro dele. Então eu consigo aqui tracionar muito bem, eu consigo arrastar ele muito fácil, tá? Então é muito bom para os deslocamentos esse tipo de pegada, tá? E aí, novamente, a variação do golpe vai surgir. As duas mãos na gola, vou jogar meu cotovelo lá, tá? Como se fosse o mesmo o mesmo movimento, ó, cruzado, do mesmo lado, o mesmo movimento de cotovelo, tá? E agora finalizo, tá? Então eu volto nessa mesma movimentação, ando um pouco para cá, e quando eu chego nessa posição, aqui, de novo, é como se eu estivesse guardando uma espada. Eu gosto de usar também um termo que é como se eu estivesse dando uma martelada, tá? Eu não dou uma martelada assim, ó. Sei lá, se eu estiver pegando uma lenha, eu não faço isso. Eu uso o movimento de rotação do meu corpo para poder tá finalizando. Então a mesma coisa quando eu chego aqui. Quando eu chego, tá? Eu vou usar o movimento de rotação do meu corpo para fazer a finalização do golpe. Então, os aspectos sempre importantes que eu não posso esquecer, independente de qual que seja a variação que a gente mostrou. O desequilíbrio, eu preciso deixar ele na ponta do pé, beleza? Sempre. E depois, na sequência, na hora da execução do golpe, prestar atenção nesses pontos, né? Distribuição de peso das pernas. E no momento de finalização, sempre lembrar que meu corpo inteiro ajuda, tá? Então, eu uso todo o meu movimento do corpo com giro de tronco para poder estar finalizando as nossas variações de CO e NAG.